Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar atualizada então na nossa análise de positivo. Vamos ver o que a gente pode esperar aí da ação, se ela vai continuar subindo, qual o preço-alvo dela, se a gente vai ter uma reversão. Então vamos dar uma olhada aí o que a gente consegue esperar dessa ação. Vamos começar aqui no semanal. A gente tem esse topo que foi definido aqui em 2019, se não me falha a memória, exatamente 2019, e a gente teve uma tentativa, duas tentativas, três tentativas de rompimento e não conseguiu, tá? Falhou as três vezes. Então isso por si só já é um sinal não muito bom, tá? Então já temos um sinal no semanal. Vamos ver aqui, a gente consegue pegar também os maiores volumes estão nesse movimento aqui de alta, ó. Então a partir daqui o interesse diminuiu bastante. Então a gente pode imaginar isso aqui como uma falta de força vendedora, ou então a força vendedora esperando justamente o pullback para bater de novo na venda. Tá? A gente tem aqui também o maior volume negociado, 7,69, e essa outra acumulação que já ficou marcada aqui. Tá? Então no semanal é isso que a gente consegue extrair do gráfico. Passando para o diário, a gente vê exatamente essa região aqui embaixo, que é quando eu fiz a última análise no canal, eu falei justamente que essa região era muito importante por causa desse volume aqui, que foi uma trava no fechamento desse gap e que a gente jogaria os preços lá por volta de R$ 10, tá? Então quem estava acompanhando as análises do canal já estava ciente dessa possibilidade. Quem não é inscrito aí já deveria se inscrever aí para justamente não perder as atualizações que eu vou mandando. Pode ajudar muito aí o estudo de vocês, beleza? Então a gente tem como alvo final justamente esse gap. Então a gente puxando uma extensão aqui, a gente vê que ele já está esticado justamente nessa região. E aqui ele formou justamente o topo. Não chegou a bater 10, não, 9,84. Tá? Então aqui ele formou a primeira zona de provável resistência. Vou marcar aqui para a gente não esquecer. E a gente tem justamente o fechamento desse gap como alvo final desse movimento. Passando aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa no 4 horas, também não, a gente vê que não tem sinal de topo, também numa hora não tem sinal de topo, então provavelmente a gente vai ver um reteste nessa região para ver qual vai ser o comportamento dos preços aqui justamente na volta dos R$ 10 e dessa zona marcada aqui que é aquele topo lá de 2019, tá? Então eu apostaria aí justamente essa região como sendo a resistência final das ações de positivo, e aqui a gente poderia ter uma grande decisão do preço, porque aqui ou ele vai rejeitar essa região e a gente pode ver uma queda, ou ele vai romper esse topo e a gente vai seguir subindo, tá? Então a gente agora vou voltar para o semanal para a gente dar uma olhada justamente nessa leitura de baixa, tá? Que é o que eu acredito que vai se formar, pelo menos por enquanto, mas claro, tem que esperar a confirmação, sempre a confirmação do gráfico, tá? Embora eu acredite que a gente esteja formando o pivô de baixa, eu preciso da confirmação do gráfico para poder validar essa minha leitura. Então a gente tem justamente topo e o topo mais baixo aqui no semanal e justamente abaixo dessa região. Então, para mim, isso aqui é uma formação de pivô de baixa, justamente por causa desses pontos do gráfico que nos jogaria lá para baixo, mas eu não posso operar isso aqui, fazer vender as minhas ações, alguma coisa do tipo, antes de ter uma validação do preço naquela região que a gente deixou marcada aqui, ó, que tem essa reta dos R$ 10, 10,50 e aquela resistência final que a gente vê que é um grande volume que tem aqui. Isso aqui vai ser uma resistência forte, tem essa acumulação aqui, que não é muito grande, mas já é algo considerável. E a gente teria o alvo final justamente aqui por volta dos R$ 4, 4,20, tá? Pro cenário de alta, ele poderia formar isso aqui, um pivô de alta, mas ele teria que romper esse topo. E por enquanto, eu não acredito muito nessa leitura, tá? Quem acompanha aí as análises do canal sabe que do meu Ibov aí, da minha leitura do Ibov, eu acredito que a gente esteja em final de ciclo, embora ainda tenha muita coisa dando sinal de alta. Uma hora esse ciclo se encerra e eu acredito que a gente está bem próximo,
voltando para o diário aqui, a gente vê justamente que enquanto ele não der o sinal de topo aqui, tá, nessa região, seja uma tentativa nova de romper esse topo aqui e ele não conseguir e perder esse fundo, seria um bom start aí de provável reversão. Isso aqui seria realmente um pivô de baixa, tá? Ou ele vai romper esse topo e seguir subindo, tá? No meu caso, o que eu faria? Se eu tivesse comprado, com certeza eu aguardaria um pouquinho mais para definir meu stop. A gente pode aí ter uma volatilidade aí no Ibovespa, esses últimos dias têm sido bem voláteis. Rompendo esse topo, o meu stop já estaria direto colado aqui embaixo, abaixo dos R$ 9, tá? Por volta dos 8,65, 8,70 aqui, por essa volta, tá? Porque se eu tivesse comprado daqui até esse fundo aqui, já seria 35% de alta, tá ótimo, para um risco aí da gente ter uma queda muito forte de aproximadamente 55, 60%. Tá? Então é um momento aí de buscar ajustar o stop, justamente para não ser pego de surpresa. Então tem que ficar ligado aí nas ações do positivo para as próximas semanas, próximos meses. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então de positivo. Não esqueça de se inscrever aí, ativar as notificações, compartilhar o canal, qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, só deixar nos comentários, beleza? Valeu!